Olá! Hoje a gente vai desvendar um quebra-cabeça da matemática que mexe com o bolso de todo mundo, as porcentagens sucessivas. Fique por aqui para descobrir como não cair mais em armadilhas de despontos e aumentos que parecem uma coisa, mas na verdade são outra. Para começar, vamos pensar numa situação super comum. Imagina a cena. Uma loja oferece essa promoção. A intuição grita o quê? Bom, 10 mais 20 é 30, né? Parece bem lógico. Mas, será que na matemática do dia a dia a coisa funciona de um jeito tão simples assim? A resposta, olha, pode surpreender. Pois é, a intuição muitas vezes prega umas peças na gente, principalmente quando o assunto é dinheiro. Então, que tal a gente deixar o achismo de lado e mergulhar de vez nos números para ver qual é a história que eles contam de verdade? A nossa jornada hoje está bem organizada. Primeiro, vamos entender a armadilha mais comum das porcentagens. Depois, a gente desvenda o método do multiplicador, que é uma mão na roda. Vamos aplicar isso em aumentos, em descontos e até para descobrir o preço original de alguma coisa. No fim, esse conhecimento vira uma ferramenta e tanto para as finanças. Vamos direto ao ponto, começando pelo erro que mais gente comete. Afinal, por que não dá para simplesmente sair somando as porcentagens? A prova está bem aqui. Olha só, com um produto de R$ 120, se a gente somar os aumentos de 10% e 20%, o preço final seria R$ 156. Só que o cálculo certo mostra outra coisa. O primeiro aumento, o de 10%, é sobre os 120, mas o segundo aumento, de 20%, é calculado em cima do novo valor, que já é 132. O resultado correto? R$ 158,40. Uma diferença que, vamos combinar, faz diferença no bolso. Bom, se somar está errado, então qual é o jeito certo de fazer essa conta? A resposta está numa técnica que é poderosa e, olha, surpreendentemente simples. Vamos conhecer ela agora. E aqui está o grande segredo, o método do multiplicador. A ideia é bem simples. A gente transforma cada porcentagem num número decimal que vamos chamar de fator. Com esse fator, os cálculos ficam muito mais fáceis, principalmente se tiver uma calculadora por perto. Tá, mas como a gente acha esse tal de multiplicador? É moleza. Para um aumento, a gente soma a porcentagem a 100%. Por exemplo, um aumento de 12% vira 112%. E o multiplicador é 1,12. E para um desconto, a gente subtrai de 100%. Um desconto de 15% vira 85%. E o multiplicador, 0,85. É basicamente andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Fácil, né? Ok, teoria entendida. Agora, vamos para a prática com um exemplo que todo mundo gosta de ouvir. Aumento de salário. Então, temos aqui o caso do João. Salário inicial de R$ 5.800 e 2 aumentos em sequência. Usando o nosso método do multiplicador, como é que fica? Os multiplicadores aqui são 1,12 para o primeiro aumento e 1,23 para o segundo. Com a calculadora na mão, o processo é super direto. Começa com o valor inicial, 5.800, aí multiplica pelo primeiro fator, 1,12, e sem limpar a tela, multiplica de novo pelo segundo fator, 1,23. Agora é só apertar o igual. E pronto! O novo salário do João é R$ 7.990,08. Sem confusão, sem um monte de conta complicada, só uma sequência de multiplicações. Deu para ver como o método é eficiente, né? E o legal é que esse método funciona do mesmo jeitinho para descontos. Vamos ver como ele se aplica numa situação de compras, que é o nosso dia a dia. Agora é o caso de um tênis de R$ 560 com 2 descontos. O primeiro, de 15%, dá para a gente um multiplicador de 0,85. O segundo, de 19%, resulta no multiplicador de 0,81. O jeito de calcular é exatamente o mesmo que a gente fez com o aumento de salário. De novo na calculadora, o processo se repete. Começa com o preço inicial, 560. Multiplica pelo primeiro fator de desconto, 0,85, e na sequência pelo segundo, 0,81. Agora é só apertar o igual e ver a mágica acontecer. E o preço final do tênis é R$ 385,56, bem mais baixo que o original e, o mais importante, calculado do jeito certo, sem chance de errar. Isso mostra o poder que tem entender como os descontos funcionam de verdade. Certo, agora vamos para um desafio um pouquinho mais avançado. E se a gente já sabe o preço final e os descontos, mas não sabe qual era o preço lá no começo? Vamos dar uma de detetive. Pensa no caso do Roberto. O carro dele vale R$ 36 mil depois de 2 desvalorizações. A situação pode ser escrita com essa equação que está na tela, onde esse P é o preço original que a gente quer descobrir.
O pulo do gato aqui é a lógica inversa. Se para chegar no valor final a gente foi multiplicando, para achar o valor inicial é só fazer o contrário, ou seja, dividir. O processo na calculadora é bem intuitivo. A gente começa com o valor final, 36.000. Agora, em vez de multiplicar, a gente divide pelo primeiro fator, 0,9. E logo em seguida divide de novo pelo segundo fator, 0,8. E aperta o igual. E aí está! O preço original do carro era de R$50 mil. Mistério resolvido, usando a mesmíssima lógica, só que invertendo a operação. É uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Bom, chegamos ao final da nossa análise. E o que a gente aprendeu aqui não é só matemática de escola. É uma ferramenta prática, para o dia a dia mesmo. Vamos só recapitular os pontos-chave. A mensagem principal é essa: nunca, jamais, some porcentagens que vêm uma depois da outra. A chave é sempre transformar elas em multiplicadores decimais. É só lembrar, para aumentos o fator é 1 mais a porcentagem, para descontos é 1 menos a porcentagem. E se precisar achar o valor original, é só fazer o caminho de volta, usando a divisão. Simples assim. Para fechar, fica um desafio para pensar. Agora que o método está dominado, uma pergunta rápida. Um item com 50% de desconto e logo depois mais 50% de desconto em cima. Será que ele sai de graça? A resposta está toda no que a gente viu hoje. Fica aí o pensamento. Valeu por acompanhar e até a próxima.